Os campeonatos regionais vão chegando às fases decisivas. O domingo foi de muitos gols em Minas, Rio Grande do Sul, Rio e São Paulo. E a Copa Verde, que reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, já tem o primeiro finalista, o Paysandu, que empatou em 0-0 com o Remo. Na outra semifinal, o Brasiliense conseguiu boa vantagem sobre o Brasília. Aos 19 minutos, Zé Roberto fez o primeiro do Brasiliense no Bezerrão. E no segundo tempo, o Laércio fechou o placar em 2-0. E pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro em Varginha, o Cruzeiro derrotou o Boa Esporte com um gol de Júlio Batista no finalzinho do jogo. Já o Atlético, jogando sem Ronaldinho Gaúcho, goleou o América Mineiro por 4-1 e conquistou boa vantagem para o segundo jogo. Otamendi, Jô, Guilherme e Neto Berola fizeram os gols do Atlético. Pela última rodada da Taça Guanabara, o campeão Flamengo fez um jogo de muitos gols contra a Cabofriense. 5-3, com direito a 2 gols de Alexandro e a entrega da Taça Guanabara ao final da partida. Os dois times voltam a se enfrentar pelas semifinais do Campeonato Carioca. Em São Januário, o Vasco goleou o rebaixado Duque de Caxias por 4-0 e se classificou para as semifinais. O adversário do Vasco será o Fluminense, que venceu Volta Redonda por 3-1. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 e os dois times estão nas quartas de final. Santos e Palmeiras, já classificados, jogaram na Vila Belmiro e o Peixe venceu por 2-1. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio se garantiu nas semifinais ao derrotar o Juventude por 3-0, com 3 gols de Barcos. O adversário do tricolor será o Brasil de Pelotas. Sérgio do Boccagi, boa tarde. Boccagi, depois de um longo início, podemos dizer que os estaduais de Rio e São Paulo chegaram finalmente ao que interessa. Exatamente. Também o Gaúcho e o Mineiro, a gente viu agora há pouco, vão se encaminhando também. É uma ampla discussão, a gente viu agora há pouco também a Copa Verde. Temos um possível Rio-São Paulo, muita gente fala sobre isso, exatamente para tentar diminuir as competições estaduais. Existe um procedimento agora, o Bom Senso, aquele movimento Bom Senso, deu uma sugestão para que os estaduais passem a ser disputados como Copas do Mundo, num período de 7 datas apenas, 30 dias no meio do Campeonato Brasileiro, a partir de 2015. Essa sugestão te agrada, Eu não gosto muito não, você parar o Campeonato Brasileiro e começar um estadual, terminar e começar de novo o Brasileiro, né, Boccagi? Fica estranho e eu acho que esses jogos que a gente viu agora, teremos Fluminense e Vasco no Rio de Janeiro, teremos o Santos tentando o título com vantagem em cima dos outros paulistas. Os clássicos estaduais são o que formam a rivalidade que é levada para o Campeonato Brasileiro. Eu sou favorável ao Campeonato Estadual, pode mudar, pode começar já em dezembro com os times menores e os grandes entrando na reta final, mas eu acho que eles têm de ser ainda valorizados. Tem favoritos para essa fase agora, Boccagi? Olha, Flamengo e Fluminense têm vantagem sobre Cabofriense e Vasco, respectivamente, do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Santos tem vantagem e ontem, inclusive, foi curioso que ao ganhar o Palmeiras e ficar com essa vantagem, o Santos terá pela frente o São Paulo numa fase seguinte e o Palmeiras não terá nenhum grande, já que o Corinthians foi eliminado. Então, na teoria, o Santos, como vai jogar sempre em casa na Vila Belmiro, tem vantagem e o Flamengo que joga por 2 empates contra Cabofriense e depois contra o Fluminense ou Vasco. E no Nordeste? Bom, no Nordeste, nessa Copa Verde, né, eu creio que o Paysandu que se classificou tem vantagem sobre, a gente está falando de Norte, né? Tem vantagem sobre o time que vier desse confronto entre os times de Brasília. No Sul, o Inter tem vantagem sobre o Grêmio pelo empate também, por ter feito melhor campanha. E em Minas, o Atlético venceu o América por 4-1, a segunda semifinal será apenas no fim de semana, deve dar Cruzeiro e Atlético. E esses jogos serão bem diferentes do que a gente vem vendo na Copa Libertadores. O Cruzeiro está muito mal na Libertadores e provavelmente vai ter de usar o Campeonato Mineiro para recuperar isso aí. Pois é, em Minas não teve muita surpresa não, né, Cruzeiro? Não, vai dar Cruzeiro e Atlético, o que parece mesmo que vai acontecer, mas a gente vê que esses dois times estão muito diferentes na Libertadores. O Atlético vai muito bem liberando o seu grupo e o Cruzeiro está fora da zona de classificação. Aliás, dos 6 times brasileiros da Libertadores, essa semana a gente tem essa folga, só volta semana que vem, o Atlético Paranaense é quem joga amanhã, mas os outros todos jogam só na outra semana. E Flamengo e Cruzeiro, que são campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, que seriam os favoritos na Libertadores entre os brasileiros, são os dois que estão fora da zona de classificação. Podem até ser eliminados na próxima rodada. Esperamos que não, né? Tá certo. Boccagi, muito obrigada. Bom começo de semana para você. Igualmente. Boa tarde.